felicidade por concluir um curso depois de uma vida como esposa, como mãe, cuidando do lar, criando os filhos, mas guardando na caixinha o sonho de ser professora. E aí o EAD proporciona isso. E eu acho que exatamente isso. É uma mudança no contexto mesmo, no cenário atual. Não só na educação, mas nas empresas, de uma forma geral. E eu acho que veio para ficar e acho também muito necessário. A minha opinião é de que é o melhor dos contextos. Presencial, híbrido, EAD, os 3 pontos aí desse podcast, né, que tá fervendo. Professor quer escolher um curso hoje. O que ele precisa observar para não cair em armadilha, seja qual for a modalidade escolhida? Dei uma orientação de estágio para 2 turmas essa semana, né, que passou. E aí a minha dica de ouro para EAD, para híbrido, semipresencial, como preferir chamar, para o presencial, para rotina de casa, para estudos, para trabalho, para tudo, a palavra-chave é planejamento. Olá, bem-vindos a mais um podcast Docência na Lata. Eu sou a professora Meg e hoje nós vamos falar sobre o EAD, híbrido ou presencial, o que realmente define a qualidade na formação de professores. Lembre-se que o Docência na Lata é um bate-papo de professor para professor, sem romantização, sem floreamento, sem nada disso, tudo muito sincero, real. Falamos na prática pedagógica, falamos de plano de carreira, de decisões que o professor precisa tomar e tudo para uma carreira mais tranquila e próspera. E hoje vamos falar aqui de uma questão que sempre que se fala em formação de professores, a conversa cai no mesmo lugar, né? EAD é ruim? Presencial é melhor? Híbrido é moda? Quem vai falar sobre isso com a gente hoje é a minha companheira de trabalho, de podcast, de tutoria, de vida, que é a nossa convidada, a professora Gabi, que trabalha hoje como tutora, atua em processo de avaliação do MEC, tem experiência na formação de professores, vivência em EAD. Nossa, que currículo longo, né, professora Gabi? E a Gabi, ela não fala disso, desse tema por opinião, né, ela fala, de bastidores, né, e aí é uma outra visão. Ela conhece como funciona a formação docente, o que gera evasão, o que gera insegurança e o que são os diplomas vazios. Boa tarde, professora Gabi, boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Seja bem-vinda ao Docência na Lata. Obrigada. Não me sinto mais convidada, já me sinto participante, viu? Verdade. Cada hora estamos de um lado, né. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que seja uma conversa entre nós e que converse com vocês também. Discutir o EAD contra o presencial empobrece o debate sobre formação de professores. Na sua experiência, o que realmente torna uma formação fraca, independente do formato? Eu acredito que uma estrutura frágil, a estrutura frágil tanto em relação a uma matriz curricular, quanto a uma plataforma que não conversa com os alunos e, com certeza, um acompanhamento pedagógico. Com certeza, ter alguém ali para acompanhar é fundamental para que o aluno consiga se desenvolver. Então a gente, conclui que o problema nunca foi o EAD, né. Nunca foi o EAD. Tem muita gente que tem um foco no diploma e não na formação. E eu acho Então, que esse é um erro que acaba, gerando outros resultados depois, né. então não temos problema, né, o problema nunca foi o EAD, mas a ausência de cuidado pedagógico, né. Com certeza, a ausência de cuidado pedagógico de forma amplamente falando. Sim. O cuidado tanto por parte de quem oferece, quanto com certeza por parte de quem contrata e recebe. E fala pra gente, assim, para o nosso público, o que é na prática a tutoria ativa
na formação docente. Aí, falou de tutoria, falou com a gente, né. Falou com a gente. Meu sobrenome é tutoria. Tutoria, 10 anos já, né. São quase 10 anos na tutoria ativa, que é uma coisa que a gente faz muita questão de deixar claro, né. Sim. Eh, o acompanhamento pedagógico que um aluno do EAD precisa, ele vai além de o aluno perguntar e o tutor responder. A gente tem que avaliar caso a caso, a gente acaba avaliando, nas conversas com os nossos alunos, inclusive de forma pessoal, falando mesmo. A gente dá ali o nosso bom dia, nossa boa tarde, pergunta se tá tudo bem. Às vezes o aluno faz um desabafo, alguma coisa, e a gente, ser humanizado na hora de responder esse aluno, É o né. acolhimento, né. É totalmente um acolhimento. Eu Sim. percebo na diferença que isso faz no aprendizado e na dedicação do aluno quando ele se sente acolhido, quando ele se sente de fato acompanhado. Você vê na tutoria ativa, né, a gente acaba ouvindo desabafos dos alunos: Sim. Professora, eu não vou mentir, eu me enrolei aqui nas datas, estou com problema no meu trabalho, meu Problema de filho ficou saúde, né, doente, familiar. não consegui entregar no Hum. prazo, não vou conseguir entregar no prazo, o que que a gente pode fazer?". Eu acho que você está disponível para esse aluno, você tratar esse aluno como pessoa, de fato, com problemas, com questões pessoais, não como uma pessoa que só estuda, apesar de já é uma grande coisa, mas que tem uma vida por trás Tem disso, outras né. coisas, né. E eu percebo que faz toda a diferença quando você tem esse tipo de tratativa com os alunos. Você não acha que, eh, há um tempo atrás, falava-se muito na questão do EAD por conta de você não estar na sala de aula, não ter esse convívio social, não ter o olho no olho, que isso já foi totalmente desmistificado, né. E nós conseguimos, através dessa tratativa, do bom dia, da preocupação, da atenção, diminuir a questão geográfica. Com Porque, né, certeza. muitas vezes a gente, né, lê na mensagem, a gente sente ali que vem, sentimento na mensagem, de gratidão, de que você, deu atenção, acolheu o aluno, né, então, o EAD ganhou corpo, ganhou vida, mesmo distante geograficamente, e a tutoria ativa faz toda a diferença, né. Eu sinto que essa distância geográfica, essa distância territorial, ela foi realmente, não digo nula, mas com certeza foi uma questão diminuída, em relação ao EAD, quando o aluno volta. Quando o aluno volta para falar: "Professora, passei no concurso. Professora, lembra aquele cargo que eu estava tentando? Não sei, pedi para você adiantar uma correção, pedi ajuda com tal coisa, porque eu precisava apresentar um documento. Então, passei". E aí você vê que o aluno lembrou de voltar, de Sim. agradecer, de, né, compartilhar uma alegria. Então, eu particularmente não me sinto distante dos meus alunos. Com certeza você já deve ter recebido uma também que eu já recebi. Eh, a felicidade por concluir um curso depois de uma vida como esposa, como mãe, cuidando do lar, criando os filhos, mas guardando na caixinha o sonho de ser professora. E aí o EAD proporciona isso e a mulher se forma, conclui o curso, faz os estágios, passa da teoria e a prática, e aí consegue ir para o mercado de trabalho. E já me assim, não consigo contar quantas vezes eu recebi uma mensagem com esse contexto. Isso também é outra coisa muito gratificante, até para nós mulheres, né. Sim, assim, tem casos que não que tem aluno que eu trate de maneira, inferior a isso, se é que essa palavra, está empregada de forma correta. Mas eu tenho um carinho especial por quem deixou esses sonhos guardados e voltam e muitas, muitas, inúmeras vezes, relatos do tipo: "Ah, eu tô com a idade um pouco mais avançada, eu não tenho Limitações tanta não tecnológicas, tenho né. tanta habilidade para Sim, mexer no sim. portal e tudo". E aí é aquele momento que, né: "Olha, fica aqui com o meu e-mail,
me manda Sim. mensagem quando Preciso você de tiver uma alguma videochamada, dificuldade. socorro, né. Muito, muito, muito. E aí Sim, eu percebo que, claro, é diferente o presencial do EAD, sim, eu não falo em relação à qualidade, porque corpo presente nem sempre é o suporte presente, né. sim, Mas eu acho que proximidade a gente consegue construir sim com a tutoria sim, ativa e acho que nós somos provas e os nossos alunos com certeza são sim. provas também disso. E aí lá no começo, na apresentação da professora Gabriela, a gente falou que, trabalha com, avaliação do MEC, tutoria e também com os estágios. Que E aí legal. estamos falando de cursos híbrido, EAD, presencial, todas essas modalidades, né, e cada um se encaixando dentro do cenário de que cada pessoa necessita e o que cabe, realizando sonhos, né. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora, o que muda quando o estágio é simbólico e quando ele é bem conduzido? A gente sente diferença em um ponto que eu também tenho uma visão diferente. No nosso relatório de estágio, por exemplo, tem algumas coisas que são exigidas em todas as instituições, que é, por exemplo, o relato diário, né, os registros diários de quando você esteve na escola fazendo o seu estágio. E no nosso estágio também tem um relatório onde você fala sobre a estrutura da escola, e aí eu deixei um campo assim: faça um breve relato sobre como esse estágio contribuiu para sua formação pedagógica. E ali e ali vem relatos que você percebe Que é o como a papel pessoa se real, né, entregou ali. é o papel real Isso, do estágio, que é começar a construção dessa carreira, dessa vivência, da primeira exatamente. vivência, né. E assim, com os enfrentamentos reais, porque não é 100%, não é lindo. Eu sempre falo da Tem diferença do desafios, né. estágio em uma escola particular, que é uma realidade, e em escolas públicas, que é outra realidade. Quando o aluno pergunta para mim: "Ai, professora, é melhor em escola particular ou escola pública?" Eu sempre falo: "Se você puder passar por essas duas opções, vai ser ótimo", Ter um porque comparativo, né, você acaba, conhecendo os mundos, né, você diferentes. acaba afunilando até os seus critérios em relação à sociedade mesmo, Sim, né. sim. Então faz muita diferença e eu acho que você tá disponível para conduzir os seus alunos nessa questão de estágio, faz toda a diferença na formação. E o que que o MEC passou a observar mais em relação ao estágio? Com certeza a quantidade de horas, né, tem uma quantidade mínima de horas, que é ali de 400 horas para que o aluno adquira, né, o mínimo aceitável e as evidências. As E é evidências têm que importante, né, o ser estágio. muito importante, tem que estar muito bem Isso é um ponto, assim, que evidenciado. tem que ser muito bem frisado, acho, no podcast, né. É a importância do estágio para a construção do início dessa carreira. Dentro do curso tem a parte teórica, tem desenvolvimento de escrita, planejamento de aula, seja aula online, seja aula presencial, mas o estágio é parte fundamental do curso, né. Inclusive para o próprio aluno, conseguir estabelecer o critério de se o que ele está pagando nessa instituição, o que ele está cursando nessa instituição, o que ele está aprendendo, ali no dia a dia dele, se está conversando com a prática da sala de aula. Então, além de ser uma questão de uma construção pedagógica para ele, que talvez não, né, com certeza, é uma das maiores, né, que ele vai ter durante o curso, apesar de todo o ótimo conteúdo que ele vai acompanhar ali, ele conseguir saber se o que está sendo ofertado para ele desculpa, está sendo ofertado, de forma sem pensar, só para cumprir componente curricular, ou se de fato está conversando com a prática da sala de aula.
É, isso é Então, super o aluno importante. que ele não estiver buscando só o diploma, o aluno que ele estiver buscando de fato a formação, nesse momento de sala de aula vai ser a assinatura, assim, de se a universidade, se a faculdade, se a graduação está oferecendo, está ofertando o que está conversando com o mercado ou está só enchendo linguiça e, né. Eu acho Sim, que a questão do comprometimento da empresa que você escolhe, da faculdade que você escolhe com a educação é acima de qualquer coisa. sim. Se a instituição que você está escolhendo tem um comprometimento real com a educação, você com Uma certeza está instituição fazendo idônea, né. uma boa escolha. Sim. E aí, em relação, né, falamos do EAD, do presencial e o híbrido. Vamos falar um pouquinho do híbrido, né. O híbrido ele não surge como moda, né, é uma necessidade, né, de se adequar a algumas coisas como, eh, tudo, né, muitos campos da vida a gente vai ali adequando, realinhando, recalculando a rota, costumamos dizer, né. E aí tem o híbrido agora que surge com uma resposta técnica. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão do híbrido para nós. Eh, eu vejo o híbrido, a gente falou um pouco sobre a leitura do cenário atual, né, e eu acho que é exatamente isso. É uma mudança no contexto mesmo, no cenário atual. Não só na educação, mas nas empresas, de uma forma geral. E eu acho que veio para ficar e acho também muito necessário. A minha opinião é de que é o melhor dos contextos, onde você consegue ter os benefícios do EAD, que a gente sabe que hoje as pessoas se dedicam mais a outras coisas, além de trabalho e estudo, o que é justo. Você ter um tempo para você ficar com seus filhos, para você ir na academia, para você ficar com a sua família, o seu tempo de descanso, são coisas que precisam conversar no dia a dia. Você não pode só esperar o final de semana para poder viver isso. Você tem que ir em uma reunião de escola, você tem que enfim, né, ter um almoço com a sua Sim. família O na EAD sua te dá essa casa, liberdade, né, de e organizar melhor o tempo. O EAD te dá a liberdade de organizar melhor o Fora o tempo, rebanho, que nós temos a qualidade de vida de não ficar no trânsito, no deslocamento. o que é uma É, coisa quantas que pessoas ficam mais de uma hora para ir, mais de uma hora para voltar, então pelo menos 2 horas do dia dentro do você ganhar 2 transporte. horas no seu dia é um tempo que você pode se dedicar à academia, que hoje já está muito mais do que provado que não é uma questão simplesmente estética, que é Sim. uma questão para a mente, que é uma questão, né, pra sua saúde Qualidade de de vida, fato. né. E você tem um tempo para você, você não se preocupar com o trânsito, com o horário que o ônibus vai passar, com perder a hora e perder o seu transporte. Então, a minha opinião é que o híbrido junta o melhor dos 2 mundos, né. Você consegue se planejar para aquele momento que você vai estar ali presencial, você tem mais energia para as trocas, você tem mais disposição para aquela troca, não é aquela coisa maçante, cansativa. A gente tem que trabalhar com a realidade atual, né, não dá Sim. pra gente fingir que você tá presencial todos os dias não é cansativo, que não é maçante. Então, às vezes, você foi para um trabalho presencial, você pegou transporte, foi para uma faculdade presencial, será mesmo que você vai ter, hã, disposição para estar aprendendo ali? Sim, a qualidade, né, do dia, tantas horas, né, fora de casa, Sim. se deslocando de um local para o outro. E o híbrido, ele atende aquela massa que sente falta do olho no olho, né. Muitas Sim. pessoas reclamaram, assim, né, colocaram suas opiniões, de sentir falta do contato pessoal ali, do físico, do olho no olho, do sair de casa, porque muitas pessoas Uhum. saem apenas, para estudar, né, trabalham em casa ou alguma outra coisa. E sentem falta, e é o que você disse, une, o melhor dos 2 mundos, né, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, e aí vem o híbrido nesse novo formato Isso, de curso, você né. estando presencial todos os dias, você não tem carisma para lidar com tudo todos os dias.
é aquilo, né, algum pratinho não vai estar equilibrado. Sim. Será? "Ai, mas você aprende mais no presencial". Será que aprende? Será Uhum. que a gente está conversando com o contexto atual das pessoas, sabe? Às vezes você mora em um grande centro e para você ir para o trabalho, para a faculdade, é 1 hora de ônibus, Sim, o é que um muitas vezes é deslocamento pouco. enorme. A gente que está aqui em São Paulo, a gente sabe que 1 hora é pouco para chegar em algum Sim, em lugar. qualquer Você lugar, né. chegar em um lugar em 1 hora, você está na vantagem. Sim, E também tem pessoas que moram em lugares um pouco remotos. Não é um grande centro, mas é um lugar remoto. Então, para você ir trabalhar, para você ir para sua faculdade, também leva um pouco mais de tempo. Eh, Será mesmo que a hora que você chegar lá, com tanto de preocupação que junta ali no seu dia, você realmente vai conseguir aproveitar? E o que eu sempre falo, dei uma orientação de estágio para 2 turmas essa semana, né, que passou. E aí a minha dica de ouro para EAD, para híbrido, semipresencial, como preferir chamar, para o presencial, para rotina de casa, para estudos, para trabalho, para tudo, a palavra-chave é planejamento. Se sim, você não se planejar, se dedicar, se você não souber o que você está buscando, nada é aproveitado o suficiente, sim, né. Então sim, vai do tanto, são 2 coisas, é a sua dedicação e ao seu planejamento. "Ah, esse dia aqui é um dia que eu trabalho presencial e que eu tenho", né, não sei, não trabalho presencial, mas eu tenho umas reuniões um pouco mais maçantes. Essa disciplina aqui eu acho um pouco mais difícil de estudar, então eu não vou colocar as 2 coisas juntas no mesmo dia. Eu acho que é você conseguir ler, equilíbrio, se né. conhecer, ler a Sim, sua rotina e se planejar em prol disso, sabe. É sim, lógico que o formato que você vai escolher conta, mas a sua dedicação e o seu planejamento, eu tenho certeza que contam mais. E isso desde que você escolha uma instituição que tem ali na grade coisas que idoneidade, né. conversam Sim. com o que você quer viver, né. É, e aí a gente até, encerra essa parte dessa discussão do híbrido, que tínhamos o presencial, aí veio o EAD, e aí, né, agora entrou o híbrido, e aí algumas pessoas estão falando: "Ah, o híbrido é um retrocesso". E não, estão De equivocados. forma É alguma. amadurecimento do sistema, é um equilíbrio, né, que a gente fala encontrar um equilíbrio, então um ponto de equilíbrio entre os dois mundos, atendendo a pedidos, a todos, veio o Sim. híbrido e aí agora temos essa nova proposta. E eu acho que não é você é a gente saber, acima de tudo, como profissionais, mas também como pessoas, que existe esse movimento de mudança. A gente saiu de um totalmente analógico para um totalmente digital e agora a gente está buscando esse equilíbrio, inclusive nas relações. Sim, Então, é a gente dançar conforme essa música e sim, vendo como que as coisas vão acontecer. A gente tem que testar para ver se sim, é bom, é ruim, não dá para ter esse conceito já pré-estabelecido sem antes testar. E de peito aberto. sim. Não você testar já: "Ai, não é, não De forma gosto disso, negativa, não já é", entrar sem com um você estar ponto errado. negativo, Não né. é dessa forma. Sim, Não é dessa forma. Eu acredito muito que o equilíbrio é a chave. É como um relato pessoal mesmo, eu trabalho em alguns lugares e a maioria das pessoas que eu trabalho, eu nunca tive um contato pessoal físico, físico. E mesmo assim tem muito match nas entregas, tem muita de afinidade no retorno trabalho, positivo, tudo, muito né. retorno positivo e assim, Sim. uma pessoa indicando para outra e aí você acaba conversando com outra, aí uma rede assim, hoje eu posso dizer que eu tenho uma rede muito legal, uma rede profissional muito legal, e de pessoas que eu De não tive qualidade, contato né. físico em sua maioria. E são questões estabelecidas já. Não sei: "Ai, o mês passado eu estabeleci essas relações", não, são relações de Então foram anos já e que construídas, né. deram super certo, e não desfazendo do contato pessoal. Lógico que é muito legal olho no olho, Sim, sim. né, você não tem nem o que dizer, né. Porém, não
Não Muito. diminui a intensidade Não da diminui a relação, né. intensidade, eu acho que Sim, é muito de cada um e do que você está disposto a entregar. O que você sim, está disposto a entregar? Se você estiver disposto de entregar a totalidade e de receber a totalidade do que estão te oferecendo, seja o EAD, seja o híbrido e seja o presencial, você vai ter retorno de daquilo, qualidade, né. de qualidade. É. E assim, ainda falando, né, presencial, híbrido, EAD, os 3 pontos aí desse podcast, né, que tá fervendo. Professor quer escolher um curso hoje, o que ele precisa observar para não cair em armadilha, seja qual for a modalidade escolhida? Eu acho que ele tem que saber o que ele quer. Eu acho que a gente tem que ter um planejamento para nossa vida. O que que é que a gente Sim, quer? Onde eu quero chegar? O que eu estou querendo é só um diploma? O que eu estou querendo é uma formação de qualidade, porque eu quero crescimento, eu quero construir carreira, eu quero tal coisa, tal não que no caminhar você não possa mudar a rota, não é isso. Mas em primeiro lugar, saber o que quer, se planejar, sabe, se sim, autoavaliar, ver onde você quer chegar, o que é importante para você. Eh Em segundo lugar, você escolher uma instituição que tenha compromisso com o que ela está ofertando. sim, Você precisa ter intencionalidade nas relações que você busca. Então, a questão dos estudos também conversa com isso. sim, Então é intencionalidade, essa empresa, essa instituição que eu estou falando, ela se demonstra capaz e disposta nisso que ela está me ofertando? sim. Ela está tratando de uma forma digna, de uma forma Seriedade, né. séria, de uma forma clara, ou ela está tratando de uma forma: "Ah, é isso que a gente faz, vê se aceita aí"? Sim, e pontuando o que nós já falamos, né, tutoria real, exigências do MEC, Com né, certeza acompanhamento pedagógico, um ponto eh, importante estágio estruturado, um né, ponto falamos tanto importante, disso. o que está te oferecendo é o que o cenário atual está pedindo? É Sim, moderno o suficiente para o que o mercado está pedindo, vai chegar um né? bom posicionamento no mercado de Te dá um bom trabalho, né. posicionamento. E assim, o Sim, que as pessoas estão falando dessa instituição? Essa instituição, ela tem alunos suficiente para terem formado opiniões sobre ela? sim, Como que tá a conversa dessa instituição com a sociedade, com os egressos, com os alunos que saíram dali? Formou bons profissionais? Esses profissionais conseguiram se colocar no mercado? Eles estão satisfeitos? Então eu acho que é um ponto importantíssimo também. São pontos importantíssimos, você se conhecer, saber o que você quer, você ver se a instituição que está oferecendo aquilo baseado no que você quer, tá conversando com o mercado atual, com o contexto atual, sim, se ela está atualizada, se ela tem boas relações e os alunos que saíram dali, tem o quê para falar dali, né. sim. Eh, a gente Feedbacks, né. consegue a gente consegue se desenvolver, com certeza, talvez uns com mais facilidade, outros com menos facilidade. Mas a gente pega artigo, a gente vê vídeo e a gente lê, a gente escreve, outras pessoas escutam, né, o podcast, aprendem, mas você ter alguém por trás, você ter uma tutoria ativa, te dá segurança. E Sim, você com segurança, quando você faz coisas com segurança, você aproveita melhor aquilo que você tá tendo sim, oportunidade, né, de sim. vivenciar. Então, Ah, eu tô inseguro com tal coisa, eu vou mandar uhum. mensagem para o meu tutor, Sim, porque o meu tutor vai me responder e eu vou ficar sim. segura com aquilo. Vai Então, trazer uma tranquilidade, né, esclarecimento e tranquilidade. com certeza é um ponto, assim, que eu indico muito, eu indico muito. Se você vai fazer, se você vai ter algumas atividades que você nunca fez e que você pode se sentir
um pouco acuado, escolha um lugar que tenha uma tutoria ativa, que você consiga falar. "Ai, eu mando mensagem Alguém naquele real, né. lugar, eu mando mensagem naquele lugar e só o O chatbot me chatbot. responde. Sim, Ai, eu não consigo contato pessoal com ninguém, só o assistente virtual me responde". Eu, pelo menos, fico possessa quando eu tento sim. resolver um E não problema deixa de ser uma e eu fragilidade, né. e eu sou direcionada só para atendimento virtual. Sim. Nossa, assim, se o problema era de um tamanho, para mim ele duplicou. Eu acho E péssimo. e agora a gente vai trazer uma situação real. Vamos falar da nossa empresa, da R2. Vamos A falar da R2. R2 sempre trabalhou com EAD, né, um EAD criterioso, tutoria ativa, acompanhamento real, somos nós por trás da mensagem, Somos "Oi", nós. né. O que mudou foi o cenário regulatório, não mudou né, a tutoria da R2, que agora confirma algo que já era prático, Já era prática pra né. gente, sim. Então, fala um pouquinho sobre a sua tutoria na R2 para nós, como que é, como funciona? Eu sou uma eterna apaixonada pela minha profissão, né. Os alunos que falam comigo, eu sempre falo no encerramento do curso, né, eu sou orientadora de estágio e de atividades complementares, mas eu também sou orientadora de TCC. Então eu tô ali nos momentos finais com o aluno, né. E Sim, geralmente as tensões. sou eu que dou o tchauzinho ali, que indico para certificação e tudo mais. E eu sempre falo: "Espero que vocês se sintam realizados quando vocês estiverem atuando, tanto quanto eu me sinto". Porque eu, de fato, sinto que eu vou falar uma coisa clichê aqui, mas, né, Tudo bem, tudo quem bem. me tem de perto sempre me escuta falando isso. Eu me sinto cumprindo a minha missão com a sociedade. Eu tive Sim, a sorte de juntar a minha vida profissional com a minha missão de vida, com o que eu faço aqui na é R2. bonito Eu escutar isso, né. gosto eu gosto muito do que eu faço e, assim, eu tenho certeza que eu acertei muito. E eu acho que quando a gente é feliz fazendo o que a gente escolheu, que a gente tem uma entrega maior, que a Ai, faz gente muita forma diferença, melhor né. as pessoas. A gente até falou sobre isso, acordar feliz para exercer a função que você escolheu com felicidade, faz Muita muita diferença. diferença. Não que todos os dias a gente esteja disposto, ou que a Não, gente não somos enfrente seres humanos, né. problemas, ou que Sim, vez ou outra dê uma derrapada, alguma sim, coisa. sim, Entretanto, eu nunca tive dúvida de que eu estou aonde eu devia estar. sim. É, E isso é assim, super eu tento importante. todos os dias passar isso para os nossos alunos de É. uma forma geral, que É, eles tanto que quando alguém pergunta assim: "Ah, o que você faz?", eu passo um pouquinho do amor que eu construí todos esses anos, né, são anos de escola, de construção de vida, de experiências, né, então, se eu puder plantar uma sementinha de amor pela educação, de, ensinar crianças, educar crianças, construir novos seres, se eu puder passar um pouquinho do que eu fiz muitos anos com amor e faço até hoje para os alunos que estão lá do outro lado da telinha, eu estou feliz e satisfeita. Eu sinto que você é a mesma coisa, é a mesma coisa. eu gosto muito, muito mesmo, Sim, assim, para mim nunca são só nomes, cada mensagem que eu abro ali no chat, cada estágio que eu abro para corrigir, cada TCC que eu abro para corrigir, eu gosto de saber que ali por trás tem uma pessoa, que a gente mexe com o sonho de pessoas sim, através do que a gente faz ali. é, Então, às vezes um aluno fala para mim: "Ai, eu entreguei meu estágio, eu tô tão ansiosa, porque eu não sei se tá certo ou se não tá". Se o aluno fala isso para mim antes, eu dou o meu e-mail e eu falo: "Olha, me contata por e-mail e eu dou uma olhadinha para você antes de você postar". sim. Que aí Pra o trazer aluno uma já fica segurança, um ficar pouco mais mais seguro. tranquilo, né. Agora se ele falou pra mim: "Ah, eu já mandei, eu tô tão inseguro, tal", eu falo: "Quer saber? Eu vou olhar já pra você, e aí você já fica Noites tranquilo e tranquilas de sono, né. a gente já Sim, mata essa sim, parte". E aí é uma prática. Acredito sim. que a gente trabalha a É um nossa tutoria cuidado, roda muito né. bem É, é nessa um cuidado questão, né. humano, né. E eu acho que, bom, acredito que todos nós É, trabalhamos dessa forma também. sim. E, nossa, eu não me arrependo em nenhum momento, assim, o que eu puder fazer, professora, eu É vou para passar o tornar o meu processo mais prazo. tranquilo, a ideia é que não seja um processo sofrido,
já tá Exatamente. distante, já tem, às vezes, a falta do olho no olho, do físico, e aí você vai dificultar mais ainda, né, aquela dor da pessoa ali, daquela insegurança, daquela avaliação, tudo. Por quê, Entra, né, se você solicita, pode, por faz, que não, exato, exato. Eles né. sabem que a demanda é grande, tem bastante gente, tudo, mas tem coisa que não custa, né. A gente faz com carinho, faz com prazer, faz com atenção, se precisar faz novamente, né, isso é um trabalho humano, Eu falei isso né. na sala de orientação de estágio que eu acabei dando essa semana, né, na última aula presencial que teve. Não se preocupem, se vocês não conseguirem falar comigo antes, ver alguma coisa errada no estágio, um preenchimento errado, falta um carimbo, "Ai, meu TCC, na hora que eu mandei a margem desconfigurou", não tá perdido. Não Sim, vou reter tem ninguém, a não vou falar: tudo "Ai, se não, você ajusta, você vai né. ter que pagar essa disciplina de novo, porque não vai ser aceito", de forma alguma. Eu Sim, mando uma mensagem ali no chat: "Olha, exclui esse envio, envia de novo, corrigindo tal coisa e ajuste tal isso, coisa". isso, Se isso. precisar Sim, fazer 4, 5 envios, a sim. gente vai conversar e a gente vai resolver. Só não vai resolver se o aluno não quiser. Enquanto ele estiver ali, Sim, sim. os alunos falam: "Ai, professora, obrigada pela paciência. Nossa, sou eu aqui te incomodando de novo". Eu: Olha "Gente, eu não de não é novo. incômodo, Sim, eu tô aqui para isso e não como obrigação. Eu tô aqui sim. para isso como realmente um prazer. Prazer pelo que faz, É né. um prazer, eu E aí, feliz, feliz, me sinto feliz, feliz, em me paz, sinto né. feliz". É. E aí a gente falou de presencial, do EAD, do híbrido, e chegamos à conclusão que não é o rótulo que define a qualidade da formação, né, De forma é a alguma. responsabilidade pedagógica, É de quem está responsabilidade desse lado pedagógica. e de quem está desse lado, né, Exatamente. de quem faz, de quem está do outro lado orientando, né, o curso está aí. Você quer vivê-lo, você quer, né, eh internalizá-lo, faça com dedicação, Você né, quer com aprender carinho, com mesmo? Qual é o dedicação, com profissional que amor. você quer Sim, ser? O que que você sim, quer levar para o mercado? Você sim. está escolhendo uma profissão que constrói outras E pessoas. que vai, de repente, construir a história da sua vida, Sim. né, quantos anos você vai exercê-la, né. E aí você quer aprender, de fato? Porque se você não quiser lidar com vidas, faz outra coisa, Sim, sabe, qualquer outra profissão, não menosprezando qualquer profissão, sim. mas você constrói caráter, né, você constrói conhecimento, você é exemplo. Eu lembro das minhas professoras desde que eu estava na creche. Minha primeira professora Ah, eu chamava também. Daniela Oliveira. Nossa, Minha também. professora do primeiro ano, eu lembro, segundo ano, minhas Sim, professoras e depois, pessoas que marcam nossa tive vida, né. marcaram Sim, muito. É sim, esse profissional que você quer ser? sim. Marca Porque para o se não bem, for, né. a sala de aula vai ser pesada para você. Você vai Exatamente. ser essas pessoas que estão sempre reclamando de ser professor, mas que não largam o osso também, Sim. que tá sempre insatisfeito, nunca tá bom, nunca é o suficiente. "Ah, eu acho péssimo, chego na escola de cara feia, maltrato os meus alunos", né. Não é E a gente feliz, nunca né, não é sabe, às vezes feliz. um aluno, é só uma criança, os pais brigaram em casa, não tinha luz, não conseguiu Todo tomar mundo tem uma banho, realidade por trás não de algum tinha não comportamento, tinha né. café da manhã em Sim. casa para ele tomar antes de ir pra escola, chegou na escola, a professora vai e fica implicando com aquele aluno, fica a gente sabe que isso acontece, Sim, né, a bastante, gente se bastante. defende, a nossa Sim, classe se defende, mas a gente sabe que isso é verdade, e tem, às vezes é a tem. gota d'água para uma Tem as criança, dificuldades sabe. também, né, por trás. Então não seja essa pessoa, Sim, né, queira aprender, queira lidar com vida, se não quiser também, não tem problema, mas recalcula sua rota. sim, sim, Recalcule sua rota, vai trabalhar com outra coisa, vai fazer outra coisa, sim. sabe, Conselho né. sábio, né. Hoje o digital oferece tantas portas, você não quer lidar Sim. diretamente com pessoas, E dentro vai da para o pedagogia digital, mesmo, os caminhos são inúmeros, são né. Sim, inúmeros. Seja um professor conteudista, crie conteúdos, né, sim, ofereça a mão de obra na internet para outras sim, pessoas, e não é problema nenhum, não é problema nenhum, é um mercado que cresce cada vez mais, é um mercado rentável também. sim. Mas só esteja na sala de aula, se for para fazer o que você precisa fazer, bem feito, Coração aberto, com o né. coração aberto. É. E aí, para finalizar só, né, eu falo demais. Mal de pedagoga. Esse é o podcast, é pra falar É, mesmo. eu sempre falo para os meus alunos, né, às vezes eles: "Nossa, professora, muito obrigada, eu não tenho como agradecer
sua gentileza, me ajudou e tal. Porque tem muito caso de aluno: "Ai, professora, eu passei no concurso público, eu preciso muito da minha correção", a gente tem um prazo de 20 dias para correção, né. Sim, Eu preciso muito da minha correção, porque eu preciso muito apresentar um documento. Sem pensar 2 vezes, eu vou, sim, mando a isso o tempo correção. todo, É todos os bem dias, prática nossa, todos né. os dias. E aí quando o aluno fala: "Nossa, eu não tenho como agradecer", eu Sim, sempre falo, passa adiante, né. Passa adiante, quando sim, você tiver a sim, oportunidade, faça também, sim. né, tem coisa que não custa. É, E fazer o às bem, vezes né. custa também tão pouco, Sim, né, é um gesto bom, "Ai, pra mas eu ter um devia gesto fazer bom. tal coisa e eu vou fazer isso", Sim, faz, sim, sabe, melhora a vida de uma pessoa, melhora o momento daquela é. pessoa, e eu tenho certeza que volta pra gente. E às vezes não volta de outras pessoas fazerem pra nós, o que pode também acontecer. Mas a gente fica tão satisfeito com a gente mesmo, que torna a nossa vida mais leve, Gera valor. gera valor. Sim, isso é importantíssimo. E, bom, é nisso que eu acredito. Acho que EAD, híbrido ou presencial não é o que rege a qualidade. Eu acho que o professor, ele precisa de planejamento, ele precisa saber onde ele quer chegar. Eu acho que ele precisa casar os objetivos dele com Sim, intencionalidade, com pessoas e instituições que tenham os mesmos pensamentos que ele, né, que impulsione, que mande para frente, que acompanhe. E, enfim, eu acho que, assim, a educação é linda, é difícil pra como qualquer outro caramba, assunto na vida, né. como qualquer outra coisa na Sim, vida, todos os tópicos mas da vida. é linda, a gente mexe com a evolução de pessoas, Humana, né, né. uns com os de criança, como os nossos alunos, com adolescentes e outros com de Com adultos como a adultos, gente, sim, com adultos sem idade, né, sem período, porque sem para idade, aprender sem não há período. não há momento, né, até que se queira estar se aprendendo. Esse foi o nosso podcast, essa foi a professora Gabi, amamos o EAD, falamos muito do EAD, da educação, do híbrido, do presencial. Se você tem um tema que você quer que a gente bata um papo, fale sobre ele, traga, eh, pontos atuais, informações e tudo, manda pra gente, manda aqui nos comentários. E esse foi mais um episódio do Docência na Lata. Continuem conosco e até o próximo episódio.